A Mirella tá aí no treino físico? Eu não Eu não tô tô vendo conseguindo. Eu tô Eu também não aqui tô fazendo conseguindo ver a academia. Mirella. Ó, beleza, hein? Boni, Aí sim, hein? aí sim. Preciso voltar. Voltei hoje. Tá Isso. duro Ó, aqui. o Wagner já vai entrar, tá bom? Pode admitir ele na Ah, sala. legal. Aí você fala, tá Bom, cá. Eu dou um oi pra ele e todo mundo fala, tá? Pronto. Wagner, tá nos ouvindo? A gente não te ouve. Ele entrou? Ele entrou, mas o som dele e o vídeo não tá conectado. Vamos ver se ele consegue. pra mim não apareceu. É, não aparece a imagem. Acho que ele saiu, vai entrar de novo. Oi? Bem, a Kiki também entrou. Entrou? Entrou, tá todo mundo. Estão conectando. Kiki e Wagner tá conectando. Pronto. E agora sim, Wagner. Aê! Fala, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Já está todo mundo aí, Ananda? Já tá uma boa parte, todo mundo não. A gente já tá em 12 pessoas, Tá. mas acho que a Karina vai falar um pouquinho, tal, aí a gente já começa, Wagner, porque assim dá tempo do pessoal que tiver quem ainda entrar, mas também pra gente não prolongar muito, para não passar do tempo, pode ser? Tranquilo, vamos lá. Tá bom. Bom, uma boa noite, pessoal. Ótima reunião. Boa noite. É, o Ananda pode ir? Pode, cá. Boa noite a todos, boa noite, Wagner, prazer. Boa noite, pessoal. Ótimo retorno para a gente. Então, a gente está dando início hoje só para dar boas-vindas para todo mundo e dizer que algumas mudanças aconteceram. Todas são para o bem, todas são benéficas e a gente vai tá dando essa sequência assim de início com muito otimismo, com muita vontade de crescer todo mundo junto e de fazer o melhor. Nosso intuito é fazer sempre o melhor, né? Então, que a gente tenha um ano produtivo, frutífero, né? De muito respeito, de muita união, e que a gente siga caminhando junto e encontrando formas de crescer junto, e uma delas é através do meeting, né? Para a gente conseguir também ouvir a opinião dos outros e seguir um pouco a diretriz de pessoas vencedoras, de pessoas que, independente de ser na vida só esportiva, mas pessoas que podem servir para a gente de exemplo, para a gente aplicar no nosso dia a dia, em como melhorar, né, dentro daquilo que a gente faz, dentro da nossa casa, dentro do nosso Obrigada. relacionamento, tá? Tchau, tchau, meninas. Estou muito feliz com esse encontro, com esse início e com todos que estão aqui. Eu acho que vocês são realmente pessoas muito encantadoras e estão sempre com a gente e acreditam no nosso trabalho. Então, vamos lá. Bem-vindos. Obrigada, Cá. Obrigada, cá. Então, gente, para a gente otimizar o nosso tempo, a gente está hoje, pô, vocês já viram uma breve apresentação aí do Wagner Mota, além de ser um grande artista marcial, aí no meio do jiu-jitsu há mais de 45 anos, muita gente já conhece ele, foi treinador do grande Demian Maia, agora está com o Caio Borralho aí, que é uma grande promessa, né, do UFC, vai disputar aí o cinturão, e agora ele está também como coach mental, né?
palestrando sobre inteligência emocional, dando seu curso de armadura emocional, que é um curso super bacana, e a gente teve a oportunidade de trazer ele para a nossa equipe para bater um papo com a gente, para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento fora das quadras, que sempre a gente tem algo a acrescentar. O nosso propósito aqui é um bate-papo com ele de uns 30 minutinhos, mais ou menos. A gente não vai renovar o link, mas a gente está gravando para quem não conseguiu entrar e participar. E se sobrar conversa, já fica aí o gancho para um novo meeting em breve, ou se vocês também tiverem perguntas e no final não der tempo para fazer, de repente acho que eles podem ir mandando e ao longo do tempo o Wagner vai respondendo e a gente vai passando para vocês, tá bom? Wagner, agora é com você. Agora é minha vez. Ô, pessoal, boa noite. Parabéns, né? Pessoas se reunindo com o mesmo objetivo, né? Essa é a primeira etapa. A primeira etapa é essa: juntar pessoas com o mesmo objetivo. Geralmente a gente fica muito tempo juntos. Eu vou passar da minha experiência, né? Então, minha experiência com não só a vida esportiva, mas principalmente, que eu acho que é o caso de vocês, a vida esportiva em equipe, né? Uma coisa é o indivíduo que pratica o esporte, seja uma luta individual, ou seja uma equipe de vôlei, por exemplo. O individual é uma coisa, mas o viver em equipe, né? E quando a gente fala em equipe, também não são só jogadores, é uma equipe multidisciplinar. Nós temos técnico, às vezes tem outros, né? Tem massagista, médico, é uma união de pessoas com experiências diferentes e, às vezes, visões contrárias, né? E todas para chegar em um comum. Então, por esse lado que eu vou, acho que é o melhor para a gente conversar. Bom, a Ananda, ela falou sobre o indivíduo, né? Eu convivi muito com o indivíduo, mas dentro de uma equipe. Vou explicar para vocês como é o universo da luta. Nós somos praticamente em 3 técnicos de luta, com especialidades diferentes, vindos de lutas diferentes, onde a gente capacita os lutadores a mixar as nossas artes. Quando a gente vai para um evento, o UFC, por exemplo, quando a gente chega finalizando o nosso trabalho, a semana de luta, né? Então, nós fizemos um camp de treinamento. Imagina assim, vocês têm um campeonato importante ou um jogo mais importante de todos, a gente tem um tempo para construir, né, com inteligência esse treinamento para chegar naquele momento num ápice físico, mental e emocional. Então, é isso que nós vamos construindo. Quando chega na semana da luta, nós vamos, às vezes, em 6, 7 pessoas vão ficar numa mesma casa, trabalhando com um lutador aquela semana, com os desafios e agendas daquela semana, para nós atingirmos o dia da luta, um ápice, né? Então, nós vamos lá, nós estamos em 7, um lutador, alguém para treinar com esse lutador, os 3 técnicos de artes marciais que falei para vocês, geralmente o empresário e da área do recovery, fisioterapeuta, acupunturista, que conheça o máximo coisa possível. Geralmente são esses 7. Convivendo junto, tendo inseguranças diferentes, né? O empresário está pensando na área dele, cada técnico na própria área, o cara da fisioterapia cuidando, porque nenhum atleta chega inteiro fisicamente dentro do dia mais importante da vida, que é o dia do jogo. Tem uma dor, uma lesão, alguma coisa está sendo tratada, e todos estão sabendo disso. Isso é extremamente importante, né? Então, quando você tem uma equipe, eu estou falando do individual, mas vou levar vocês a uma experiência que eu tenho com um time de vôlei master, né? Feminino. Então, as necessidades do lutador, né? Então, alimentação,
esse recovery, né? Recovery, sono, nutrição, massagem, fisioterapia. A agenda, nós temos treinamentos todos os dias, 2 vezes por semana, e nós temos um agravante. Nós temos uma pesagem na sexta-feira. Então, vocês terem uma ideia, hoje, vamos dizer que tem mais ciência nisso daí, né? Mas nós estamos falando um lutador que na segunda-feira está pesando 94, na sexta-feira, às 9 da manhã, ele está pesando 84, e às 8 da noite do sábado, ele está pesando entre 93 e 94 quilos novamente. Então, nós temos algumas tensões que conviver durante esse período, tirando a energia que é o alimento ainda, e desidratando, né? Então, é um processo, nem sei se bom, se não, mas é assim. Então, uma das coisas que eu quero dizer com vocês é o seguinte: o esporte competitivo, ele não tem o objetivo de ser saudável para o corpo. Ele tem o objetivo de vencer os desafios que nós temos pela frente, pondo o corpo em um plano de conviver com dores e lesões. Para isso que é tão importante o recovery, né? O recovery está vivo conosco. Hoje, conforme mais a gente vai chegando numa área com mais responsabilidades, né? A gente fala assim, olha, o lutador é profissional, mas o amador que vive a competição com dedicação, ele se dedica da mesma forma, ele só não ganha dinheiro com aquilo, ele não vive os recursos econômicos daquilo, mas vive da mesma forma a intensidade, a vontade de alcançar seus objetivos. Então, são iguais. Para isso, eu tenho o corpo, né? E o corpo ele precisa ser cuidado antecipadamente. As 2 estratégias mais importantes é surpreender e antecipar. O antecipar eu tenho que levar já no meu corpo. Então, eu tenho tratamentos serem feitos antes da lesão acontecer. E ainda tratamentos quando tenho essa lesão. Em grupo, agora eu vou para o time de vôlei feminino, Master, todo mundo tem que estar sabendo disso. Porque são dores que influenciam na hora de cobrar, influenciam na hora de se minha comunicar. bolsa. Eu acho que foi melhor passar a roupa com a regatinha branca. Influencia Acho que como a pessoa vai ser tratada aquele dia. Que, de novo, somos vamos dizer que essa é a empatia no esporte. Eu preciso vivenciar as dores, os desconfortos, as superações que as pessoas que estão junto comigo estão vivendo. Então, esse se tornar ele depende, às vezes, como eu falei, de posições contrárias. Mas existe uma solitária liderança sempre. Porque a hora que chegar na dúvida oposta, alguém vai ter que decidir. E quem decidir, aí é que vem o lado profissional. Quem decidir e foi numa opinião adversa, vai respeitar e vai remar junto, sem ficar alimentando a pessoalidade de terem escolhido uma opinião contrária. Então, no universo, quanto mais profissional ele vai ficando, ele vai se tornando impessoal as divergências de opinião. Agora, vamos ao time Master feminino de vôlei. Um profissional vive o esporte. O que quer dizer isso? As tarefas de casa, o trabalho é aquilo.
né? O esporte, vamos chamar, não profissional, mas que se dedicam, e vamos de novo a esse time que eu estou falando para vocês, são pessoas que passaram o dia trabalhando, que tiveram as relações com filhos, casa, com a administração da casa, ou seja, do trabalho, e vão com esse conteúdo para o jogo. Então, esse conteúdo para o jogo, a pessoa pode estar mais irritada, mais triste. Essa é uma grande diferença dentro das equipes. Porque quando eu tenho uma equipe que tem uma vida... O esporte, vamos dizer que é um paralelo, não é o maior engajamento, eu trago esse universo para dentro do ambiente que eu estou vivendo. Então, uma das coisas que foi feito pelo time, é entender essa postura de ter uma liderança, entender a liderança final, né? Por mais que vocês tenham uma conversa, vai chegar num ponto, de algum ponto, ser decidido onde tem opiniões adversas. E esse ponto, que pode, no futuro, não ter sido uma boa escolha, ou pode ter sido uma boa escolha, a dedicação de todos é que vai provar isso, para daí ter mudanças ou não, ou ser mantidas. Então vamos a esse ponto de postura, né? Postura profissional, mesmo sendo uma vida não profissional no esporte que eu estou praticando, né? O profissional, ele ganha dinheiro com isso. Voltando ao clube, ao time de vôlei, elas pagam para jogar. Também é uma outra... Eu não estou aqui numa reunião, dá para você perceber? É uma outra percepção, né? Porque quando você paga para fazer algo, é como se você tivesse o direito do consumidor. Eu tenho o direito do consumidor. Então, eu estou pagando, eu tenho que ter um percentual de jogo. Então, vou dizer o que aconteceu agora no final do ano. São 12 mulheres, onde elas estavam no play-off final do Campeonato Paulista, Master, a média delas, 40 anos de idade, e elas são de um clube. O clube, ele coloca também aquele lado, o associado está pagando, ele precisa jogar. Mas a hora que está chegando nas finais, se quer ganhar, talvez a administração do técnico precisa ser muito inteligente, muito sábia e com uma conversa muito esclarecida, muito transparente com todas as pessoas envolvidas e comprometidas. Caso isso fica no silêncio, que foi uma fase que aconteceu isso, o técnico ele começa a pesar esse lado e tira o potencial esportivo da competição. Aí acabam perdendo a competição e viram uma desunião, né? E aí vem o outro lado. Não, está chegando na competição, vai jogar as que têm mais qualidade para competir e o técnico vai fazer as mudanças onde ele vê possibilidade de fazer isso sem alterar a vitória do time. Então, onde que eu quero dizer isso, né? Os que não são profissionais, eles vão lidar isso com o pessoal, e não com a impessoalidade da profissão. Então, isso cria as conversinhas de canto, as divisões, que diminui a força da equipe. Pessoal, a força da equipe está em ter opiniões adversas, mas serem respeitadas. E ser respeitada a final, que vai decidir qual vai ser. Se todos tiverem a mesma opinião, putz, começa a olhar
porque vocês estão em algum lugar errado. Alguma coisa não está sendo vista. O grupo cresce com opiniões adversas, principalmente o universo esportivo. A cena aí está fazendo sentido para vocês? Sim, Fazendo sim. sentido? Bom, que bom. Então, vou continuar nesse momento, né? Então, o seguinte, a outra alteração, o compromisso esportivo profissional de um atleta de 20 anos, ele não tem longevidade na carreira dele. Não estão nem aí se ele vai ser longevo ou não. Ele vai ser tudo ali naquele momento. Quando você está com a equipe de 40 anos, média, no vôlei, equipe master, a longevidade já faz parte das decisões. Então, a longevidade vai modificar o estresse do treino, a condição que a pessoa está, né? E essa também é mais um dos pontos importantes dentro do universo master. Eu preciso ter longevidade, porque pessoal, eu tenho 61 anos, e eu estou no universo competitivo na verdade, desde os 10. Mas se eu não modificasse uma experiência, o meu HD depois dos 35, eu não iria chegar hoje praticando, lutando e até competindo. Eu não sei nem se praticando. Então, eu comecei o principal, né? E aí é o acaso, né? Trabalhar com o Demian dentro do UFC. Nós saímos do UFC, ele tinha 45 anos. Então, nós conseguimos treinar no mais alto rendimento, dentro do universo mais violento que existe, se mantendo íntegros, né? Então, a longevidade para vocês também pesa no tamanho dessas decisões, né? Decisões de quantas competições, a frequência de competição, né? O universo profissional, por exemplo, um lutador, ele vai lutar 3 vezes ao ano. Durante a semana, a gente tem cargas de treinamento para chegar na hora do treino principal, que é sábado. Outros esportes, por exemplo, voltando para o vôlei de equipes, os jogos já não treinam todos os dias, né? E os jogos são semanalmente, num período, e às vezes tem um período sem competição, né? Então, essa programação, né, de estar no jogo com 101% da tua capacidade mental, física e emocional é extremamente importante. E no treino não é o local de chegar nesse 101%, né? É no jogo. Então, essas são uma coisa que interessante no mundo, por exemplo, da luta. As academias de luta machucam muito mais do que o atleta profissional. Porque as academias, elas põem treino difícil todo dia. E o profissional tem uma vez de lutar por semana. Os outros são treinos técnicos, volume, intensidade, mas não de risco, né? Então, esse é um cuidado. Longevidade, o universo que vocês estão, trabalhar esse conjunto todo para chegar na melhor condição física, né? Respeitando isso, já melhora demais a parte mental, emocional, e promovendo a união, né? Promovendo todo mundo com um nome, né? Nós defendemos, não eu, nós defendemos a equipe tal, né? E o que eu deixei aqui também para vocês? Só Sobre só dando uma avisada, Wagner, a gente tem aí mais 9 minutinhos, tá bom? mais 9 minutos. Tem alguma questão, alguma pergunta que vocês querem fazer?
Não, eu acho que foi bacana você falar isso sobre a união, né? Sobre deixar que é importante termos opiniões contrárias, mas que sempre tem uma opinião líder, e é legal a gente ter esse crescimento junto. Eu acho que vai muito de encontro em relação a ter um propósito também comum, né? Acho que numa equipe isso é fundamental. Você tendo um propósito em comum e sabendo as suas deficiências individuais para trabalhar, seja mais a sua parte mental, seja mais a sua parte física, cada um sabendo da sua deficiência, reconhecendo onde pode melhorar, mas sempre visando um propósito, um objetivo em comum. Tô muito longe do que é? É uma eu vou deixar umas sugestões para uma sugestão, né? Porque nós esse ano nós conseguimos ser considerados a melhor equipe do mundo de luta, chama Fight Nerds. É porque fight tá óbvio por quê, mas porque nerds, né? Porque eles são obrigados a leitura, estudar, é, falar inglês, algumas coisas que a gente exige de jogar xadrez, nossa, tem um monte de coisa. Mas tem livros, né? E dentre esses livros, alguns já devem ter lido, mas ele é importante por mais, às vezes, né, nós estamos com o mesmo propósito, a mesma intenção, mas é uma entonação que aquela pessoa, naquele momento, não sentiu de acordo, se ofendeu. É assim que vai. O movimento, a comunicação não verbal, né? Você falar algo, aí você faz uma careta, aí alguém fala, dá uma risadinha, vira de cara. A gente não entende tantos comportamentos e a gente começa a fazer várias interpretações. Bom, livro, 4 compromissos tautecas, é uma coisa simples, tem quatro regrinhas que de convívio é muito bom. Na prática, realmente funciona. Então, essas são as diferenças comportamentais, a maneira de se comunicar. E mais, de novo, quem não veio do profissional tem um dia de impressões, as impressões trazidas da outra área da vida, ela faz, às vezes, que a gente fica mais suscetível ou mais sensível à comunicação. Que isso pode tanto nos atrair quanto nos repelir. É muito importante na união, vocês conversarem. Olha, hoje eu cheguei, eu estou na tal situação emocional. Eu estou com o joelho doendo. Eu conversar em que situação eu estou. De novo, se eu estou lá no profissional de 20 anos, quero que se dane. Porque é um monte de gente, aquele que sobreviver é campeão. Mas quando a longevidade ela está em foco, já não é mais assim. A longevidade também é emocional e mental. E assim vão tomar melhores decisões. As decisões, às vezes, precisam ser alteradas com velocidade, né? Dentro de um jogo, dentro das circunstâncias, e respeitado e mudado de chave, sabe? Recebi aquilo, não gostei, peraí, qual que é o próximo lance que eu tenho que fazer? Né? Eu dou um saque, não é torcer para que a bola vai cair no chão. Eu dou um saque e já vou para o meu próximo movimento. Aonde eu tenho que estar? Né? Então, o lutador, o esportista, por mais que tudo é para uma vitória, ele está sempre concentrado na próxima posição que eu devo estar, fazer, realizar, a postura que eu devo estar. Faz sentido isso para vocês também? Sim, sim. Bom, Ananda, eu se tiver alguma questão, por favor, exponham. Não? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Coach? Peraí. Deixa eu ativar Ah. aqui. Não, eu queria agradecer, eu acho que foi muito importante, acho que esclareceu bastante coisa para a gente, acho que mostrou um caminho, acho que é isso mesmo, quanto mais a gente conseguir trazer gente para perto com uma visão profissional, mesmo a gente pensando de uma forma amadora, acho que a gente só tem a crescer. Queria agradecer o Wagner, obrigada pelas Legal, palavras, pelo tempo com a gente, e é isso mesmo. Foi
Com certeza foi muito importante para mim e eu tenho certeza que para todo mundo. Então, eu vou pedir uma gentileza para cada um de vocês. Dê um feedback aí, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu posso falar. Nossa, obrigado, Wagner. Não sei se o pessoal acompanha o UFC, mas, assim, tá conversando com uma pessoa que faz parte da melhor equipe de luta do mundo é algo, assim, absurdo mesmo, uma oportunidade maravilhosa. Eu acompanho um pouquinho, eu conheço um pouco do Borralho, né, que é essa estrela aí emergente que tá para conquistar o título. Então, eu adorei. Queria só ver se o Wagner podia falar um pouquinho do livro, né, que eu acho que ele tá trazendo aí, e talvez alguma outra indicação de livro. Desculpa, repete o que você pediu? Tá falhando. Se você poderia falar do livro que você tá trazendo e alguma outra indicação também de leitura. Assim, esse livro que eu indiquei, ele tem, o nome já está, né? 4 compromissos, né? Então, é um grupo que criam 4 compromissos de relacionamento. Eu tenho esse livro. E ele botando em prática, compreendendo, fazendo sentido, faz sentido, colocando em prática, capacidade. O que acontece é que quando a gente treina, né, e a gente vai para um evento, a pressão, a ansiedade, N coisas, faz com que emocionalmente eu diminua a minha performance. Naquele dia, agora eu vou voltar para o exemplo do atletismo, num determinado dia, numa determinada hora, num determinado mês, o Bolt tem que bater recorde, né? Então, recorde é algo que ele nunca fez. E não interessa se ele dormiu ou não ontem à noite, né? Então, esse trabalho ele vai ajudar bastante a vocês conseguirem ter o máximo da performance quando precisam. Boa. E aí, mais alguém? Mais algum feedback aí? Eu achei muito válido também, apesar do assunto ser bem amplo, né? Porque quando a gente pensa em equipe, em time, como você falou, a gente tem desde o preparador, o massagista, o técnico, né, e tal, e os próprios esportistas, né? Que no caso da gente é realmente uma parcela que busca essa competitividade numa idade que foge talvez a sua área de atuação, né? A gente está numa fase da vida que todos aqui, não sei se competiram ou não, mas quem competiu anteriormente sabe como que é esse sangue nos olhos, né, de fazer parte de uma equipe, e agora a gente tem que lidar com algumas situações de caprichos, cuidados, porque o mais importante é o relacionamento, né, o interrelacionamento dentro da equipe. Eu acho que fica muito claro quando você fala que a questão emocional, a saúde mental, ela é importante ser falada, debatida, e as pessoas precisam falar e chegar, hoje eu não estou bem por isso, ou não estou bem por aquilo. Tudo bem que dentro da quadra você vai deixar o que você vai fazer, né? E para fora da quadra aquilo que você não quer, né? Misturar situações. Mas a gente é ser humano, então a gente vai ter situações em que a gente precisa verbalizar algum tipo de sentimento, não estou bem por isso, por aquilo, para que exista uma união, uma certa estabilidade, uma certa saúde mental. Porque a gente está lidando com pessoas com caprichos, pessoas sem capricho, pessoas com ambição, pessoas com sangue, com competição acirrada, pessoas que você consegue falar, pessoas que você talvez fale só com o olhar, né? Então, essa administração, esse ambiente, que eu acho que se, se, se faz importante a gente estabelecer, né? A gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado com as palavras, um pouco mais de cuidado com atitudes, porque se a gente está pensando em ser equipe, né? Se a gente for pensar em unidade, se a gente for pensar em viver sozinho, a gente não precisa se importar tanto, apesar de que a gente tem que se importar com o próximo, mas talvez a gente precise entender que equipe é a gente também
não só treinar junto e puxar pelo crescimento técnico, mas também fazer com que levantar aquela pessoa do ponto de vista emocional, levantar aquela pessoa do ponto de vista geral, né? Não só tecnicamente. Então, é um desafio enorme para quem treina, um desafio enorme para quem é treinado, né? É um desafio enorme fazer parte de uma equipe, né? Então, de forma simples, você demonstrou que o mais importante é a gente também buscar essa saúde mental. Eu acho isso importantíssimo. Até para compor, por exemplo, todas as equipes, nós temos uma roda, dinâmicas, né? E uma delas é roda de agradecimento. Então, se pode ser no início, como pode ser no fim, todo mundo tem ali um tempinho para agradecer algo que está acontecendo, que aconteceu, e assim vai criando, né? Porque o ambiente emocional, ele só pode ser alimentado por ações, por comportamento, não só por intenção, né? Então, criar algumas rotinas, alguns rituais, né? A arte marcial é cheia de ritual. A gente não vai brigar com o juiz, né? Por mais que seja um mundo agressivo, a gente tem um código de conduta que fica por cima de nós o tempo todo. Mas então eu fui levando isso também às outras equipes, outros grupos. Então é importante criarem rituais em que unam vocês num sentimento, por exemplo, agradecimento. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém quer falar? O feedback foi, né? Bom, vou compreendendo melhor, vocês também, né? Eu acho que já reunimos bastante, né? Tá Todo mundo bom. já falou um pouco do que achou realmente. Eu acho que você só teve a acrescentar. Acho que a gente ouvir pessoas, por mais que seja de outros meios esportivos, a gente sempre tem muito a aprender, que no final nada mais do que é o indivíduo que pertence ao meio, né? Em comum. E a gente saber lidar, saber viver para tirar o melhor do grupo e mostrar o nosso melhor, porque nada mais é do que isso, né? A gente saber conviver e ultrapassar os limites e seguir em frente buscando cada um seu objetivo. A equipe de vocês tem um nome? Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. Agora a coach quer explicar por que esse nome, coach? Não, é importante uma que vocês. Porque geralmente tem que ter uma união, né? O nome é onde vai unir o grupo. Mas continua, pode falar aí. Qual que é o. Como Na é que é? verdade, é laranja mecânica em referência à seleção holandesa de futebol. De Porque futebol. o nosso grande diferencial enquanto equipe é a movimentação que a gente propõe dentro da quadra. Legal. O beach tênis, Cruyff. Hã? É um Cruyff, né? Ela tá falando. Isso. O beach tênis ele era um esporte que ele jogava muito com bolas altas, empurrando para o fundo. E a gente Sim. propõe avanço ao invés de empurrar para o fundo. Ao invés de jogar na defesa para atacar, a gente prefere jogar atacando. Olha, você sabe que esse ponto foi muito bom você ter falado. Por que a Fight Nerd se tornou, em um ano de vida, né, praticamente, 2 anos de vida, se tornou a maior de todas? Porque, por exemplo, a gente não treina a se defender, a gente treina a inverter a posição. Mentalmente é outra coisa. É um A outro gente tipo. também. O UFC ele é assim: você luta, você tem um valor. Se você ganhar, você ganha mais uma vez esse valor da luta, e eles têm um prêmio de bônus por performance. Então, o que a gente fez na Fight Nerds? Nós lutamos, nós treinamos para o bônus. O bônus é o nosso objetivo. Ele não está em vencer ou perder, porque isso está fora do nosso domínio. Mas a melhor performance da noite está sob o nosso domínio. Então, é isso que a gente busca. E esse foi o nosso diferencial esse ano. Nós tivemos 16 lutas e ganhamos 14 bônus.
esse foi o diferencial. Essa mentalidade, a mentalidade de atacar ou contra-atacar, né? Isso, O contra-atacar inicia com uma defesa, né? Mas a isso, posição é outra. Pô, legal isso aí. isso. E com uma movimentação mais fechada, entendeu? Não uma movimentação aberta, que cada um fica para o seu lado, fechando ângulos. Exige um comportamento daquele que posição devo estar, né? Isso é o Isso aí. tempo todo. Você faz uma bola já pensando na próxima e o seu parceiro também tem que pensar nela. Bom, isso é que nos mantém no tal tempo presente, momento presente, é sempre estar com a atenção em onde eu devo estar no próximo movimento. Isso, é isso aí. O que a coach isso aí. sempre fala, o tempo todo é isso. É isso. Bom, Wagner, obrigada pela sua disponibilidade aí de bater um papinho com a gente. Fica o convite aqui se você quiser algum dia jogar um beach tênis, não sei se você já jogou na vida, mas se jogar vai ser picado pelo mosquitinho, com certeza. É super bem-vindo. Obrigada. E qualquer dúvida que surgir ou alguém quiser passar alguma pergunta, a gente encaminha para você e a gente Pessoal, vai fazendo figurinhas. Fique à vontade. Ananda, passa o meu WhatsApp. Eu agradeço conversar, compartilhar, né, a experiência que eu tenho, também receber as experiências e as dúvidas, até as dúvidas de vocês vão fazer eu investigar, às vezes, coisas que eu não passei por isso ainda. Então, para mim, sempre, ainda mais não é profissão, né, é vocação que eu vivo. Então, isso é muito útil. Obrigado, pessoal. Uma ótima verdade. noite, Obrigada, uma ótima temporada. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.